Quando eu digo arrumaram uma prisão, porque isso foi convalidado pelo relaxamento da prisão. Relaxamento da prisão, a doutora Marcela, doutor Carlos podem explicar muito melhor que eu. É algo que acontece quando a prisão é manifestamente legal. Bem, o Igor estava sendo procurado por esses fatos. Foi encontrado 2 ou 3 dias após, mas não estava, senhores, em posse, não estava em propriedade da arma de fogo, em tese utilizada para a infeliz morte do Micael. No momento em que Igor é encontrado, ele, segundo constou e reiterou, foi assintosamente levado a informar. Não vou entrar aqui em questão de agressões ou não, porque eu poderia faltar com a ética inerente àqueles policiais que o conduziram e o que não é aqui a apuração. Mas foi abordado de forma muito assintosa a levar os policiais até o local onde a arma se encontrava. E nesse momento, onde se encontra a arma de fogo, Igor é preso em flagrante delito. O posse ou porte ilegal de arma de fogo. Arrumaram uma prisão. Não se combate injustiça com crime. Não se iludam. Colocar o Igor na cadeia hoje, colocar esse rapaz na execução de pena é fazer justiça. Aliás, uma pergunta de Sua Excelência, presidente, doutora Marcela, com a devida vênia, conduziu muito bem o plenário. Foi muito interessante, porque ele chamou muita atenção. Fui convidado a participar desse plenário pelo doutor Daniel, pela doutora Amanda, bem assessorado pela doutora Sueli. Fui e sou professor de Direito e Prática Penal. Fui e sou professor também de Direito Constitucional. O Daniel me procura e fala: professor, o senhor poderia dar uma olhada nesse processo, verificar se de fato eu posso levantar essa tese de legítima defesa, de fato muito humilde, né, o doutor Daniel, porque goza muito mais de conhecimento do que eu. E ele analisa o processo, num primeiro momento, e chega à conclusão que sim, que ele poderia seguir por esse caminho, que não só era crível, mas como era documentalmente provado, que se houve crime, esse crime se deu em legítima defesa, e aí sou convidado a atuar diante de Vossa Excelência que me encontra. Bem, quando então Igor é preso em flagrante delito, e a doutora Marcela perguntou: ora, Igor, ele vai se lembrar, eu acredito que hoje é um dia muito importante para ele, você não pensou em chamar a polícia? Essa pergunta lhe foi feita. Eu gostaria de enfrentar ela hoje. Bem, vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, Vossa Excelência, perdão, já ouviram falar que o Brasil é o país da impunidade. Todo mundo está cheio de impunidade, todo mundo. Mas eu desafio, não só os jurados, mas qualquer um aqui, presente nessa sala, presente nessa sessão solene do Tribunal do Júri, a me apontar qual é o estabelecimento prisional em Terra Brasília, qual é o estabelecimento prisional na República Federativa do Brasil que se encontra vazio. Com muita modéstia, o Dr. Carlos mencionou que fez concurso para magistratura. Eu tenho alguns anos de docência e também atuei como assessor de juiz. Então, dentro desses 6 anos de advocacia criminal, mais um pouquinho de tempo também como assessor de juiz criminal, eu posso afirmar para vocês que eu desconheço. Eu não conheço estabelecimento prisional vazio. Bem, convido Vossas Excelências a fazer uma reflexão. Quando a gente começa a ensinar direito penal para os nossos alunos, a primeira frase que a gente diz é a seguinte: direito penal não é imposição de verdades, é instigação de reflexão. Eu não estou aqui para pedir a Vossas Excelências, para clamar a Vossas Excelências. Eu estou aqui para mostrar como eu vejo a prova e deixar Vossas Excelências tirarem a conclusão do que os autos nos gritam, do que os autos nos dizem. Nós não estamos aqui julgando um papel, julgando uma folha de papel. Nós estamos aqui julgando um ser humano. Bem, e quando se pergunta ao Igor
Ora, Igor, mas você não pensou em chamar a polícia? A gente entra num grande desafio nesse plenário de hoje. Eu aprendi com o maior dos meus professores que o profissional do direito, ele não cresce, ele vai morrer defendendo a liberdade. Bem, hoje eu entro aqui, dentro desse plenário, e encontro o desafio. Eu não venho aqui defender apenas o Igor, a convite do doutor Daniel e da doutora Amanda, que abrilhantaram no decorrer do processo. Eu venho aqui defender também a liberdade. E sobremaneira, respeitosamente, o doutor Cláudio, eu entendo que é o humus da sua função, inclusive desempenhou com brilhantismo. Eu entro aqui também para defender o senhor Mário. Comecei a defender o senhor Mário quando levantei no plenário, dirigi a primeira pergunta ao senhor Mário, vulgo paulista, aquele que falava muito acelerado. Vossa Excelência não teve contato com a prova a primeira vez, e tenho certeza também que não de forma intencional, porque pela razoabilidade que mostrou até então, o doutor Cláudio não se poderia fazer isso, de forma proposital, mas entendi aquele momento, que a testemunha foi demasiadamente, eu não vou dizer coagida, mas houve ali um tom um pouco grosseiro na fala, no momento em que a testemunha não se pôs a falar aquilo que a acusação queria, aquilo que a acusação esperava. Um jovem chega perante uma juíza de direito, autoridade do mais alto escalão do Poder Judiciário, um promotor de justiça, não preciso falar das atribuições, nem do notável saber jurídico. Vem perante vossas excelências um conselho de sentença, pelo que pude ouvir na hora do almoço, integrado prioritariamente por mulheres e por professores. Senta nessa cadeira e diz que no dia dos fatos estava drogado, que no dia dos fatos estava alcoolizado, que mandou aqueles áudios, não por outro motivo, mas que mandou aqueles áudios para se promover, para falar que tinha conhecimento do fato, para se dar, vou dizer um termo, por descolado. Bem, se isso é crível ou não é crível, excelências, é algo que não nos interessa. Isso é o que foi dito. Veja que Igor, bem, foi posto em liberdade pelo relaxamento da prisão e foi a São Paulo trabalhar. O doutor Daniel e a doutora Amanda comprovaram nos autos o trabalho dele na concessionária amiga, aliada, perdão, a Honda, se deu com registro em CTPS. Bem, passado um ano, aproximadamente, o Ministério Público requer a prisão preventiva de Igor, e essa prisão preventiva, pasmem, é deferida. Certa vez li um artigo de um excelente constitucionalista, Dr. Lênin Streck, que diz que no Brasil está ficando difícil lecionar direito constitucional. Bem, se está difícil lecionar direito constitucional, com o perdão da palavra, no processo penal eu estou enrolado. Eu estou enrolado porque eu chego em sala de aula e ensino aos meus alunos que a prisão preventiva, como bem mencionou o Dr. Cláudio, é exceção, que a prisão preventiva é excepcional, que não se deve prender alguém antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo presentes requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Eu vou inverter a ordem dos fatores, vou explicar a vossas excelências o que um advogado faz quando precisa revogar uma prisão preventiva. O advogado, quando se depara com uma prisão preventiva, ele tem algumas opções, mas em regra ele precisa demonstrar para o juízo que esse camarada tem possibilidade de responder o processo de liberdade. Esse posicionamento é feito da seguinte forma: nós, advogados, demonstramos isso da seguinte forma: juntamos atestados carcerários, juntamos CAC e FAC e demonstramos que o sujeito é primário, ele ostenta bons antecedentes. Foi demonstrado que, diferentemente da vítima, diferentemente do apelidado Nil, Igor não tinha qualquer registro policial. Em sequência, demonstramos
que esse sujeito tem residência fixa, quer dizer, pode ser encontrado a qualquer tempo para participar do processo, para não frustrar a marcha processual. Igor nunca escondeu seu endereço. O mais importante e indelével dos requisitos é a comprovação de ocupação lícita, é a comprovação de trabalho. Esse sujeito, Igor, estava trabalhando com o CTPS assinado. Tudo foi devidamente comprovado. Inúmeros requerimentos foram manejados. Justiça seja feita por outra defesa. E até o momento, Igor está preso. E aí eu começo a responder. Com o perdão de estar diante do judiciário. Com o perdão de estar diante de advogados qualificados, eventuais, diante do Ministério Público, de um promotor de justiça competente. Por que ele está preso? Eu começo a responder por que ele não chamou a polícia. Estou diante aqui de um plenário extremamente qualificado, com várias mulheres e um homem. Bem, eu tive uma infeliz audiência de instrução e julgamento. A audiência não foi em segredo de justiça, então eu posso falar. Em que a meritíssima juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Barbacena, avaliando um determinado caso concreto, diz a um réu que narrava a ela ter sido agredido por policiais militares: faço aqui uma defesa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, porque sei que a agressão a reeducandos, que a agressão a flagranteados é exceção. Mas, nesse dia, a juíza zombou desse rapaz que narrava ali as agressões dela. E mais tardar à noite, eu lia no noticiário a morte do americano George Floyd por um policial dos Estados Unidos da América. Falar que é exceção que a polícia militar pratica arbitrariedade. Falar que é exceção que a polícia militar pratica tortura, eu não só aceito, mas como defendo. Tenho vários alunos que são policiais militares, tenho vários alunos que formei policiais militares que me dão muita orgulho. Agora, afirmar que o abuso policial, afirmar que as agressões injustas, afirmar que as agressões ilegais, tirando o que o promotor de justiça mencionou, não existem, é algo que eu não posso concordar, e é algo que, muito embora defenda até a morte e direito do promotor de justiça, citando Voltaire, tenha de esbravejar vossas excelências, é algo que eu respeito ouvir, mas eu preciso discordar. Não só na qualidade de advogado do Igor, mas na obrigação que tenho, no juramento que fiz quando tomei posse como advogado, no juramento que fiz também, juramento tático esse, quando assumi a condição de professor. Bem, voltando então para o nosso embate, que eu falo muito, professor tem esse temperamento, peço que vocês não durmam, né, como os meus alunos, infelizmente, mas voltando para a questão que eu me pus a debater, enfrentando a prisão desse rapaz, enfrentando a prisão do Igor, o sistema carcerário como um todo, que eu repito, é fato, está lotado. O Brasil não é, senhores, nem nunca foi, o país da impunidade, não. Essa frase está completamente errada. Agora é sim, o Brasil é o país da punibilidade seletiva. E aí, excelência, senhora presidente, respondendo o questionamento de por que talvez o Igor não tenha chamado a polícia, eu posso cair no erro de toda vez que uma moça, estudante de direito, se sentir perseguida na rua, ameaçada de um eventual estupro, eu posso perguntar, mas você não chamou, não pensou em chamar a polícia? Bem, comparações à parte, bem, o Estado brasileiro, ele não está presente. O Estado brasileiro, ele não se faz presente como devia, se é por contingente ou não, é algo que a gente vai enfrentar hoje. Mas precisou o Igor ser agredido por pontapés, murros, e porque, muito embora, dentro do humus que lhe cabe, o doutor Cláudio tenha asseverado que não,
prova dos autos demonstra que sim. Ele vem aqui diante de nós e eu agradeço a Deus porque dos 4 envolvidos ele está vivo. E hoje eu tenho a missão de defender também, como eu disse, o seu Mário. Quando a gente observa, se o Estado tivesse intervido quando começaram as agressões ao Igor, se o Estado tivesse intervido quando tentaram esfaqueá-lo, se o Estado tivesse intervido quando ele estava lá se escondendo, talvez de fato nós não estaríamos aqui. Agora, promotor de justiça, um brilhantismo que lhe é inerente, leu a vossas excelências e mostrou os autos. Não é muito o meu perfil, eu gostaria realmente de introduzir o discurso, é algo que enfrentar demasiadamente a prova não seria honesto da minha parte, porque quem conhece o processo, doutor Amando e doutor Daniel, e leu a vossas excelências com um afã, quer dizer, com a finalidade de chocá-los. Mostrou que indiscutivelmente houve um tiro no olho, excelências. A defesa nunca negou. Fez a leitura, doutor Cláudio, do laudo realizado no corpo da vítima, em que, em termos técnicos, deixam expresso que a morte foi ocasionada, indene de dúvidas, por aquele ferimento. Mas, no estudo atento dos autos, ao menos onde a defesa estudou, eu imagino que a defesa esteja nesse âmbito certa, porque o doutor Cláudio não leu a vossas excelências, não se tem laudo de aferição da prestabilidade da arma de fogo. A defesa estuda esse processo e não consegue entender de onde se presume que o tiro dado por Igor num momento de relance, num momento de ato reflexo, foi o tiro que acertou o olho do Michael. Bem, falando um pouco também agora dos demais envolvidos, visto que foi algo levantado pela acusação, a defesa não pode se furtar a enfrentar. Quando o doutor Cláudio faz a menção aqui, a testemunha Mário, coloca como não prudente da parte de Igor retornar àquela festa, retornar àquele ambiente, respeitosamente, é algo que não possui absolutamente nenhuma relação com os autos. Eu já vou aqui me adiantar. Não nego aos presentes, não nego a sua excelência presidente, não nego a vossas excelências. A tese da defesa principal é de legítima defesa. Nós temos que aqui enfrentar se de fato no momento em que Igor sai da boate e desfere um tiro com a arma de fogo, se isso era razoável para qualquer pessoa naquela circunstância. E é isso que agora a gente começa a enfrentar. É isso que agora a gente começa a enfrentar. Bem, começa a enfrentar, dizendo que estive muito atento, e quando o doutor Carlos me chamou a atenção, doutor Cláudio, perdão, nos chamou a atenção de que, de todos aqueles sujeitos ali envolvidos, o único vivo era Igor. Eu não posso. Minha mãe teria vergonha de mim se eu entrasse nesse plenário para comemorar qualquer morte. Mas eu posso dar graças a Deus que ele está vivo. É fato inequívoco. Eu não precisei mostrar. Eu fiz questão de mostrar quando foi ao vivo, mas eu não precisei mostrar. Existe um ferimento de arma de fogo na cabeça desse rapaz. 5 centímetros eram suficientes, aí não entendo, não posso mentir, de medicina legal, igual a promotoria de justiça, nem mesmo como um juízo. Mas 5 centímetros, quando eu lhe perguntei, Igor, estourariam o seu bulbo, impediriam a ligação do seu sistema nervoso central com o seu cérebro. Você morreria assim. E aí, bem,
Vou fazer aqui, novamente, uma relação com a polícia militar. Existe um livro de Guilherme de Souza Nutti, fica a indicação aos estudantes de Direito, que chama Segurança Pública versus Direitos Humanos. Nesse livro, Guilherme de Souza Nutti, ele mostra que segurança pública nada mais é do que um ramo de direitos humanos. Segurança pública não é inimiga de direitos humanos. E aqui em Minas Gerais, graças a Deus, não. Mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós temos uma polícia militar que sai todos os dias à rua, mal remunerada e com armas de baixo calibre. E lá, quando ocorre um conflito com o crime organizado e, eventualmente, o meliante sai desfavorecido, inúmeros policiais bradam: mas legítima defesa o que é? Eu vou esperar tomar um tiro? Eu vou esperar tomar um tiro para poder dar outro tiro? E, ademais, se eu tomo um tiro na perna, eu não posso, quiçá, dar um tiro letal. Eu posso falar a vocês que o Igor, se você der uma arma na mão dele agora, colocar à nossa frente, né? Colocar à nossa frente ali algum obstáculo, eu tenho convicção que ele vai errar. Eu repito, não tenho nem a certeza que o tiro que matou a vítima foi do disparo efetuado por Igor. Além disso, nós esperaríamos o quê? Que a bala entrasse no crânio dele? Nós esperaríamos, como bem mencionou Dr. Cláudio, e fica aqui a minha indignação, que essa premissa pode ser intitulada como malícia, como marginalidade, mas é de fato, hoje representando os interesses dele, que eu não quero que a mãe dele chore, que eu não quero que a mãe dele se desgaste mais. E veja, mesmo existindo elementos grosseiros, esse sujeito saiu lá de São Paulo, onde estava, senhores, onde estava exercendo a ocupação lícita, que era requisito para estar em liberdade agora, e se pôs a vir diante de vossas excelências contar a versão dele. E no momento em que ele conta a cada um de nós o que aconteceu, esse é o papel, população, esse é o papel, vossas excelências, do criminoso habitual. Esse é o papel daquele que não se importa. Esse é o papel de, vamos ver que vida que a gente vai perder hoje, e dentro de dúvidas que não. Não posso admitir que assim seja presumido. Não é crível admitir. Por favor, quando falamos um pouco mais assintosamente, mais grosseiramente, a situação ela fica ainda mais avassaladora. Quando Igor foi alvejado por disparos, e resolve ali num primeiro momento, ou por ato reflexo, como ele bem mencionou, revidar, e aqui a testemunha diz que faria a mesma coisa, que o ato foi em legítima defesa. A Promotoria de Justiça, com devidas vênias, Dr. Cláudio, estigmatiza a testemunha. Diz, em outras palavras, não me recordo agora, que Igor e o Paulista eram da mesma laia. Foi praticamente isso que a defesa percebeu. Bem, não estamos aqui para julgar a postura desses jovens à época, não estamos aqui para julgar a postura do Paulista, não estamos aqui para julgar se Igor deveria ou não ter retornado para aquela festa. Fato concreto e documentalmente provado é que os agressores possuíam larga, não é pequena não, é largo envolvimento com homicídios. Boletins de ocorrência foram inclusive juntados aos outros. Esses agressores tentam esfaqueá-lo, ameaçam ele e a família. Posteriormente, quando ele se depara com um deles apontando até ele na boate, indo para o lado de fora, ele já sabia o que ali esperava. Quando Igor sai,
Infelizmente, ele é, e isso não existe prova em contrário. Alvejado. Há uma troca de tiros, ele recebe um tiro que passa de raspão, próximo à camisa, né, na região do ombro, e outro que acerta a nuca. A pergunta que nós queremos responder não é se o disparo, né, foi aquele que originou a morte do Micael. Nós precisamos saber, qualquer pessoa naquela situação responderia àqueles ataques com um tiro? Se eu responderia àquele que vem até mim, me aborda com uma arma, hoje em dia a questão armamentista está muito em alta, todo mundo quer ter arma, então eu preciso saber se eu respondo àquele que me aborda com uma arma, ou se eu chamo ele no braço, tento afastar ele com um pau. O que é proporcionalidade? A Promotoria de Justiça nos pergunta. Precisamos entender se o ato foi proporcional. Afinal de contas, o Dr. Cláudio tentou demonstrar que não foi. O Dr. Cláudio afirmou que houve ali um tiro na cara, de forma muito razoável, pediu a não incidência da qualificadora inicialmente constante da denúncia. Mas olha, gostaria de entender. É algo que infelizmente eu não consegui aferir, nem dos autos, nem das alegações finais do Ministério Público. Eu não consegui entender qual seria então a forma razoável. O que Igor precisaria acontecer, esperar acontecer, para que ele reagisse? E ora, se Igor pediu uma arma, se estava em posse dessa arma a partir de 3h15, a partir de 4 horas, a partir de 10 horas da noite, é algo para responder essa pergunta. Não merece prosperar, não merece relevância. Data vênia, a promotoria muito experiente tenta desmerecer a palavra daqueles que falam o que ela não quer ouvir. Vieram até aqui e desmereceram a testemunha, desmereceram o paulista. Vieram até aqui e desmereceram o senhor Igor. Mas desmereceram porque não tem provas. Mostraram aqui, e respeito novamente o brilhante trabalho prestado pela promotoria, mas mostraram a vocês imagens que nada provam em relação aos fatos. E aí, doutor Cláudio, eu queria também que nós vivêssemos em um país, senhores, que as imagens não só dos estabelecimentos, das pessoas jurídicas, as imagens de câmera, fossem em HD. Eu gostaria também de morar num país em que todos pudessem também colocar, como Vossa Excelência sugeriu, câmeras nas suas residências. Seria muito bom, seria muito proveitoso. Mas no Brasil a gente sabe que isso não ocorre. E aí, eu continuo mostrando que não passou pela cabeça do Igor chamar a polícia. Não estou aqui de mimimi, não estou aqui de vitimismo. Concordo com o Dr. Cláudio quando diz, acertadamente e de forma muito incisiva, que nenhum daqueles envolvidos era santo. Ouso, portanto, e respeitosamente, complementar: nenhum de nós aqui dentro é santo. Nenhum de nós. E existe um vernáculo, um ditado no direito, que você pode prometer que nunca vai roubar, que nunca vai furtar, que nunca vai estuprar, mas que nunca vai matar. É algo muito difícil de se prometer. É verdade que a Promotoria de Justiça mostrou muita razoabilidade. Pediu o decote da qualificadora. No momento em que a gente decotar a qualificadora, é claro que isso depende da eminente presidente, mas é algo que a gente começa a pressupor, com um pouquinho de experiência que temos. Vai pegar um regime diferente do fechado, vai pegar um regime aberto, enfim, daqui a pouco vai começar a retomar a sua vida. A vida desse rapaz nunca mais vai ser a mesma. Ele ficou
1 ano e meio, salvo melhor juízo, preso preventivamente, já demonstrei a vossas excelências que de forma equivocada, de forma ilegal ao ver da defesa técnica. Nunca mais ele vai deixar de ser um acautelado. Nunca mais ele vai deixar de ser uma pessoa que foi presa. Mas muito mais do que pensar no regime virtual de pena, como bem fez o Ministério Público. O que é regime virtual de pena, professor? Ora, regime virtual de pena é aquele regime que a gente começa a imaginar. Se de fato ele for condenado, ele vai pegar. Muito embora ele tenha a possibilidade, de fato, de um regime menos gravoso, porque o Ministério Público requereu o depósito da qualificadora, além da condição de apenado, de acautelado, perdão, ele vai amargar uma condição de condenado. E eu não posso aqui olvidar, eu não posso me furtar a mencionar aí aqui um argumento que eu não tenho legitimidade para fazer em nenhum dos defensores aqui tem. O que um jovem negro passa no Brasil hoje, não repito, não estou de mimimi, mas não é fácil. O que um jovem negro passa no Brasil hoje, depois de já ter sido preso, é um pouquinho pior. E o que um jovem negro passa, tendo o status de condenado, é ainda pior. Senhores jurados, conselho de sentença, eu vou caminhar para a conclusão das minhas observações e passar daqui a pouquinho para que o doutor Daniel, para que a doutora Amanda faça as observações de estilo com a perspicácia que tem sobre o processo. Mas eu venho aqui hoje, não só agora como defensor do Igor, não só como defensor da liberdade, de quebra defensor do Mário que me tornei. Venho aqui hoje para retirar de mim um espírito cético. Venho aqui hoje, os alunos de direito não me fazem mentir, que porventura estejam aqui presentes, que se a gente pegar um caso desse e estudar lá no terceiro período, faculdade que leciono, Direito Penal 1 no terceiro período, onde a gente estuda lá o artigo 23, incisos 1º e 25, tratam da legítima defesa. Se nós entregarmos um processo desse para um aluno no final lá do terceiro período, não existe, acreditem em mim, não existe caso concreto mais perfeito ao exemplo categórico de legítima defesa. Bem, Igor afirma que desferiu um tiro. Não se tem prova nos autos que o tiro desferido por Igor foi aquele que levou a vítima à morte. Não temos sequer, nesse processo,